Agora, vamos voltar para o assunto Brasil, aproveitando que a gente estava falando sobre o Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar agora do ministro Alexandre de Moraes, porque eu quero relembrar um caso relatado pelo ministro. Eu estou falando agora do caso sobre a Carla Zambelli, a ex-deputada, porque nós acompanhamos aqui todos os passos dos seus pedidos de extradição. A ex-deputada foi condenada em maio do ano passado por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e também por adulterar alguns documentos nesse sistema. Em agosto, ela foi condenada novamente, mas por porte ilegal de arma de fogo. Isso porque ela estaria portando essa arma na véspera do segundo turno. Um caso que a gente lembra aqui, a gente viu o vídeo dela na rua com essa arma atrás de uma pessoa. Esse outro caso foi relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Logo depois da primeira condenação, a condenação do caso relatado por Moraes, Zambelli deixou o Brasil e ficou detida lá na Itália. Por lá, ela conseguiu algumas vitórias até agora, como a rejeição ao pedido de extradição no caso de invasão no sistema do CNJ, o caso que foi conduzido por Moraes. Agora, no caso relatado pelo ministro Gilmar Mendes, a justiça italiana tinha autorizado a extradição, mas em julho a decisão foi anulada e agora a justiça do país europeu ainda está revendo o pedido. E para conversar então sobre os próximos passos nesse caso, porque tem algumas novidades, eu vou receber agora o advogado da ex-deputada, o Fábio Pagnozzi. Doutor, muito obrigada por participar aqui com a gente do Agora Metrópolis. Eu queria começar então pedindo para o senhor localizar a gente sobre esse caso de extradição. Em que pé agora está exatamente a reanálise da extradição da Zambelli e também quais são as expectativas de vocês da defesa para a decisão da justiça italiana? Boa tarde, Camila. Sempre bom falar com você. Camila, olha só o que aconteceu na Itália. Então, ganhamos o primeiro processo de extradição, em que negou a extradição de Carla Zambelli para o Brasil, o processo que envolvia, então, o suposto envolvimento da Carla com invasão ao CNJ, do hacker. Bom, agora tivemos o segundo processo, não da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sim da relatoria de Gilmar Mendes. Esse processo fala exatamente dessa imagem que você mostrou, mas essa imagem é uma imagem final, já diante do ocorrido nesse dia, que Carla Zambelli foi, inclusive, agredida pelo jornalista Luan. Ele foi condenado, inclusive, no Tribunal de São Paulo. E esse processo é um processo com uma pena de 5 anos, uma pena desproporcional. A deputada, na época, tinha o porte federal de arma. A única escola próxima que o TSE vedava era uma escola de inglês fechada. Então, não tinha por que esse processo ir pelo Supremo Tribunal Federal. Tinha que ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas Gilmar Mendes, a toque de caixa, super rápido, pegou esse processo, sabendo que esse processo de extradição da Zambelli, no caso do CNJ, não ia andar, e jogou para o STF, transitou em julgado isso de uma velocidade incrível, para que se juntasse, então, no processo de extradição da Itália. Na Itália, o que aconteceu? Nós, da defesa, protocolamos diante do tribunal que todas as testemunhas que foram chamadas para serem ouvidas no processo foram indeferidas. Por exemplo, o Eduardo Tagliaferro. Ele tinha mensagens na época do gabinete do TSE, que ele fazia parte, falando que iam ferrar com essa mulher. Né? Essa era a mensagem, vamos ferrar com essa mulher. Então mostra ali que eles estavam perseguindo já a Carla Zambelli desde redes sociais e monitorando a Carla Zambelli para achar alguma brecha para condená-la. E nisso foi indeferido, tanto a AGU protestou no dia da nossa audiência, como também os juízes. Levamos isso, então, à Corte de Cassação, à Corte Suprema da Itália, em que eles pediram, então, para que se voltasse esse processo ao tribunal numa nova turma para um novo julgamento. Então, a extradição por hora deste caso foi negada e começa-se, então, um processo de extradição do zero, com uma nova turma dentro de um tribunal, onde nós vamos ter que demonstrar, de novo, que Carla Zambelli, na verdade, ela se defendeu com uma arma válida, uma arma com o porte federal, e não tinha nenhuma competência do Supremo Tribunal Federal de julgar a Carla Zambelli, e sim o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Só para entender um ponto, apesar desse ponto que o senhor trouxe, né, de entender que o Supremo Tribunal Federal não teria competência para tratar sobre esse caso,
Agora, esse foi um caso que não foi somente o ministro Gilmar Mendes e poucos ministros, todos eles concordaram com essa decisão, né, de condená-la. Isso também não pesa negativamente para vocês da defesa, no sentido de a justiça italiana entender que, de certa forma, tem um peso dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Ou o senhor acha que esses pontos de fragilidade podem levar a uma negativa da extradição dela? Camila, temos dois votos divergentes dos ministros, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, onde ambos falam exatamente o que eu estou dizendo aqui, que é o correto, que é Carla Zambelli deveria ser, se caso, processada no Tribunal de Justiça do seu estado. Ela não estava vestida naquele dia como uma deputada, ela não estava no plenário, ela não estava fazendo um ato político, ela estava almoçando com o seu filho dentro de um restaurante quando ela foi agredida e abordada. Então, não vejo por que o Superior Tribunal Federal chamou esse processo a eles. Inclusive, partes importantes desse processo. Por exemplo, um policial que estava ao lado de Carla Zambelli, um amigo, nesse dia, que foi quem tentou defender a Zambelli. Esse depoimento não está no depoimento no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o processo não foi de forma integral para o Supremo Tribunal Federal. E lá a Carla Zambelli também não teve o direito de se defender, porque falaram que era meramente protelatória. Então ela não teve o direito de defesa, ela não teve o direito de se defender também no próprio caso do CNJ. Então eu não vejo esse processo como um processo principal de uma possível extradição de Carla Zambelli. Eu vejo com os olhos de que o caso do CNJ era um caso mais preocupante para a defesa do que o caso de uma arma de fogo registrada. Mas nós vamos esperar o tribunal primeiro o Tribunal de Roma se manifestar e depois nós vamos voltar esse processo, então, para a Corte de Cassação, ou seja, para o Tribunal Superior da Itália, para que eles decidam. Mas, de novo, para a defesa, eu acho que esse processo ele não vai ter uma extradição tão fácil quanto o Brasil está achando. Doutor, e eu queria tratar sobre outro ponto, que a gente está tratando aqui do caso que envolve a relatoria do ministro Gilmar Mendes, mas como eu citei, teve um outro caso, né, que inclusive foi negada a extradição da Carla Zambelli nesse outro caso, o caso que foi relatado pelo ministro Alexandre de Moraes na questão da invasão ao sistema do CNJ. O senhor pretende representar contra o ministro Alexandre de Moraes na Corte Internacional de Haia? Detalhe um pouco para a gente dessa história. Olha só, Camila, na verdade, tem um grupo de advogados, né? Tivemos agora, por exemplo, o próprio ministro Alexandre de Moraes proibindo do filho ver o pai, e advogado, inclusive, ou seja, o Flávio Bolsonaro, de ver o Bolsonaro ainda como advogado do caso. Então, todos esses absurdos que acontecem no nosso judiciário, eles estão sendo levados por um grupo de advogados para o Tribunal Penal de Haia, porque em Haia nós temos mais de uma corte, mas o Tribunal Penal ele é responsável de julgar individualmente uma pessoa desde que ela cometa alguns certos crimes. E dentro desses quesitos tem o crime contra a humanidade. E nesse crime contra a humanidade, a gente fala de perseguições contra um grupo, ou seja, perseguições que não vão só contra um membro que está sendo ali naquela hora processado, mas seus familiares também têm contas bloqueadas, as pessoas têm PIX bloqueados para o resto da vida, as pessoas não conseguem tirar mais documentos, as pessoas não têm acesso ao seu processo, as pessoas não conseguem se defender. São anos para conseguir um acesso a um processo hoje, desses processos políticos em trâmites no STF. Então, isso vai ser colocado no Tribunal de Haia para que eles apurem se há ou não uma conduta errada aqui de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. E concomitante a isso, também tem, mais uma vez, nós vamos fazer um protocolo na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Eu estou, inclusive, aqui na Câmara dos Deputados, tem alguns deputados que vão se juntar à causa para também falar de algumas arbitrariedades que acontecem hoje no Brasil, para que a gente tente uma resposta. Já foi feito uma vez, ainda não tivemos a resposta na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, mas agora nós vamos incluir também essa questão do Flávio Bolsonaro. Temos o Eduardo Bolsonaro, Ramagem, vários outros que foram obrigados, né, a estar fora dos seus países, exilados, perseguidos, e temos também essas pessoas que não foram autorizadas à extradição. Então, o caso do Oswaldo Eustáquio, o caso do Eduardo Tagliaferro aqui, logo em curso, mais da Carla Zambelli, para mostrar que o Brasil ele não está certo. Tribunais de outros países estão provando que o Brasil ele está exagerando nas medidas para se perseguir essas pessoas.
Doutor, e em relação a esse caso do Flávio Bolsonaro, de que ele foi impedido de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso vai entrar na representação que vocês vão apresentar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas também deve entrar na Corte de Haia? Esse episódio especificamente também deve ser levado para a Haia? Também, Camila, porque tudo isso conta como um crime contra a humanidade. Porque quando a gente fala humanidade, são atos repetitivos contra uma série de pessoas. Ou seja, quando a gente fala do caso 8 de janeiro, é prisão em massa, né? Então são atos repetitivos, iguais, que sempre acontecem, e também com a dificuldade de os advogados poderem ter acesso a processos, conseguirem audiências com os ministros. Então, isso precisa ser apurado por órgãos de fora do Brasil. Onde começa a corte, né, o Tribunal Penal de Haia? A partir do momento que o seu país não consegue mais investigar, ou, na verdade, tomar medidas sobre o que está acontecendo, então o Tribunal de Haia, o Tribunal Penal, ele tenta ver se há alguma resistência do próprio sistema do seu país está funcionando corretamente. E é isso que a gente quer, na verdade, levar para fora do Brasil, para que vejam se realmente o nosso judiciário hoje está funcionando da forma como tem que funcionar. Se ele não está se blindando, ou se ele está agindo de uma forma imparcial. Como eu disse, a Itália já disse, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes foi parcial no processo de Carla Zambelli. Então, isso também foi usado com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Então, é isso que nós vamos demonstrar na Corte de Haia. Doutor, eu quero fazer só uma última pergunta, mas agora a gente vai para o cenário político, porque o senhor é pré-candidato à Câmara dos Deputados, é advogado da Carla Zambelli, que foi deputada federal, tem um espólio político ali em São Paulo, né? Eu queria que o senhor fizesse uma breve análise sobre como está a disputa em São Paulo. Mesmo de longe, Zambelli vai ter influência, ela vai prestar esse apoio, tanto ao senhor, também a mãe dela é pré-candidata. Como que fica esse cenário? Sim, Camila, hoje, depois de tudo isso que a gente vê acontecendo no Brasil, eu me coloquei à disposição do partido para que eu pudesse fazer a diferença. A Carla Zambelli vai apoiar tanto a mim quanto a mãe dela, ambos para deputado federal, mas eu vejo hoje um problema muito sério no Brasil. Eu vejo um problema complicado de se escolher os representantes, um problema que a gente vive hoje aqui, da insegurança jurídica, e que a gente tem hoje um Congresso, um Senado, que ele não tem força para mudar, ou às vezes não tem sequer a coragem para mudar. Então eu vejo um cenário otimista para 2027. Eu vejo que as pessoas acordaram, as pessoas precisam e vão colocar representantes que consigam ser mais técnicos e consigam realmente lutar por um Brasil melhor. E é isso que eu vejo. Eu, na verdade, na minha profissão, eu estou muito bem, não precisava sair da minha linha de conforto para ser político, mas a partir do momento que eu fiz isso é porque eu vejo que eu posso fazer a diferença para o Brasil juridicamente. E é isso que eu acho que está acontecendo. São Paulo temos bons candidatos, o Brasil temos bons candidatos, mas torcendo para que em 2027 a gente restabeleça aqui a justiça do nosso país. Perfeito. Doutor, eu queria que o senhor tratasse sobre um outro ponto, porque o Igor Gadelha trouxe na coluna dele que a deputada Carla Zambelli, a ex-deputada, ela está vivendo agora fazendo algumas vaquinhas lá na Itália. Então conta pra gente rapidamente como que tá essa situação dela, como que ela está se sustentando por lá, quais são os próximos passos. Olha só, a situação da Carla Zambelli é muito complicada, Camila, porque a Carla Zambelli também tem suas contas bloqueadas. Ela não tem outro meio de subsistência. Ela não pode abrir um Pix hoje, por exemplo. Então ela está na Itália, ela não tem uma profissão na Itália, ela está conseguindo agora tirar os seus documentos como cidadã italiana, então ela precisa sobreviver de alguma forma. Então ela fez uma vaquinha, se eu não me engano, fora da Itália, nada a ver com a defesa dela, mas ela está tentando de alguma forma, pelo menos, se sustentar na Itália para que ela ache alguma coisa para que ela possa fazer. Já o que ela ama é a política e ela está impossibilitada nesse momento, inelegível também, para poder estar no Brasil. Doutor, muito obrigada por participar hoje com a gente. Conversa rapidinho, mas qualquer novidade sobre o caso da Zambelli ou qualquer outro caso também dessa representação que vocês vão fazer nessas cortes internacionais, o senhor volta aqui para contar mais para a gente. Obrigado, Camila. Obrigado, Metrópolis. Boa tarde. Pois é, a gente acompanhou então